Olá, boa noite! Como sempre, vamos começar com música. Boa noite! Para a gente iniciar o nosso encontro, hoje nosso quinto encontro, a gente entra na nossa reta final. E essa música, porque ela é muito animada e ela fala sobre amor. E é tudo que eu quero hoje. Quero que a gente fique muito animado e amando sempre. Então vamos aproveitar enquanto o pessoal vai entrando pra gente ir curtindo Pearl Jam, uma das minhas bandas favoritas. Boa noite, boa noite. E essa ideia das músicas é justamente para que vocês se conectem comigo através das minhas bandas favoritas. E porque para ser empreendedor a gente precisa ser muito rock and roll. E principalmente para a gente conseguir acompanhar 7 dias, a gente precisa ser muito rock and roll. E essa música é uma música que eu adoro. É uma música que sempre que eu preciso ficar animada, eu ouço ela. E aí eu quero dizer para vocês... se tiver alguém que não me conhece por aí, boa noite, boa noite. Graças a Deus cheguei a tempo. Chegou a tempo. Gente, pra quem ainda não me conhece, eu acho que tem gente nova aí, enquanto fui vendo as bolinhas, eu acho que tem gente nova por aí. Eu quero dizer que meu nome é Priscila, que eu sou uma pessoa que trabalha aqui na Acertando os Pontos, numa empresa chamada Praxis, nesse projeto que ganhou esse nome justamente porque aí acerta os pontinhos dos micro e pequenos empreendedores. E que eu tenho formação pedagógica, que eu fiz pós-graduação em administração financeira e orçamentária e também ensino à distância. Preciso contar para vocês que eu empreendo há 11 anos e que ultimamente eu tenho estudado marketing e psicanálise. Mas que eu sou uma pessoa bem apaixonada por estudar, então eu já estudei muita coisa por aí, e que essa jornada é uma forma de agradecer o universo por tudo que eu tenho recebido nesses últimos 4 anos, desde quando eu criei a mentoria, e que por conta disso eu quero muito entregar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, uma fatia da minha mentoria para vocês. Essa live de hoje é sobre o cartão, as vendas no cartão, e também para dizer pra gente não parar, pra gente não desistir. Nas outras lives eu já avisei, mas se eu tiver virado pra cá é porque meu computador tá aqui. E aí, conforme eu vou lendo aqui pra não perder nada, a gente vai conversando. Deixa eu dar boa noite pra todo mundo que entrou aqui. Cissa, Mônica, Lúcia, Léo, Priscila, Monique, Fabiola, quem mais que tá aqui? Thales, Priscila, Carvalho Imóveis, não sei qual é o seu nome, coloquei pra mim, Rodrigo, Cris. Boa noite, gente, muito obrigada pela presença de vocês, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando durante esses dias todos as nossas lives. Preciso avisar para vocês como é que o Instagram funciona, então se vocês querem que algumas pessoas assistam esse conteúdo, clica aí no aviãozinho e manda para essas pessoas. E quanto mais coraçãozinho, mais o Instagram entende que a gente tá falando de um assunto importante, mais ele entrega. Boa noite, Kênia. Então, bora lá. Já falamos sobre a música, já falamos sobre essa história da conexão, que eu tenho tentado trazer todo o comecinho de live, para que a gente consiga aí bater esse papo. E eu queria contar hoje um pouquinho para vocês, antes da gente começar, sobre toda a experiência de fazer este evento. Milena, boa noite. Quando eu pensei em criar esse evento, faz 3 meses. Mais ou menos 3 meses. Boa noite, Manuela. Boa noite, Armerita. E aí, nesses últimos 3 meses que eu pensei em criar esse evento, na verdade aconteceu assim. Eu sabia que meu negócio tinha que expandir para algum lado, e aí eu imaginei que ele fosse expandir para outro lado, e aí deu tudo errado, e aí eu tive que partir pro meu plano B.
O mais bacana é que o meu plano A estava praticamente pronto, nos 45 do segundo tempo, quase nos pênaltis. E aí deu tudo errado. A pessoa que ia assumir esse projeto comigo simplesmente desistiu. E naquela hora eu pensei, ok, e fui para o próximo plano. É claro, eu tinha um planejamento, então isso facilitou demais as coisas, né? Porém, começa por aí essa história de não desistir, de não se deixar abater por coisas que vão acontecer. E isso não é fácil, né? De hoje, não é agora que aconteceu a primeira vez, né? Sempre acontece na vida empreendedora essas coisas. E a gente vai aprendendo conforme as coisas vão dando errado mesmo. E aí, hoje, quando eu vejo que deu certo e que o nosso evento tá chegando na reta final e que faltam só 3 dias, né, pra terminar e tudo, eu preciso agradecer o que deu errado lá atrás, porque isso aqui era pra acontecer só em 2022. E o mais bacana é que o que deu errado lá atrás agora deu certo. Então, assim, acabou que 2 coisas aconteceram ao mesmo tempo, dando certo. E isso é da vida, né? As coisas acontecem e aí vão acontecendo dessa forma. Porém, para acontecer um evento desses, não é simples. Além desses 3 meses de trabalho, vocês precisam saber que todas as artes que vocês viram aí, foi eu quem fiz. Todos os posts, todas as legendas, todos os textos, todas as mensagens no WhatsApp, todo o conteúdo dessas lives, todo o roteiro das outras lives de collab, tudo isso que... Boa noite, Ana. Tudo isso que vocês têm visto acontecer aí nos últimos meses é fruto de muito trabalho, e eu entendo que eu fiquei menos presente com a minha família por conta disso, eu dormi menos por conta disso, eu corri demais por conta disso, mas eu sabia que ia ser por um determinado período, então tava tudo bem fazer esse corre. E eu tô muito feliz de chegar nessa reta final e de saber que tem pessoas aí que estão desde o primeiro dia acompanhando e firmes aí comigo. Então, de verdade, eu agradeço a vocês, a presença de vocês, honro de coração, a presença de cada um de vocês aqui comigo nessa noite de segunda-feira. Porém, por mais que eu tenha corrido muito sozinha, eu não fiz tudo sozinha, né? Porque por mais que as coisas por aqui rodem muito ao meu redor ainda, existe uma galera por trás do que está acontecendo também. E aí hoje eu quero agradecer essas pessoas em especial. Então, primeiro eu queria agradecer ao Rodrigo, que foi a primeira pessoa que comprou essa ideia, que ele sabia do tanto que ia demandar dele a ideia de que eu ficasse focada por aqui 100%. Aos meus filhos que ficaram comigo menos presente e que não cobraram isso e que lidaram com isso muito bem, que estão ali torcendo, e todo dia quando eu venho fazer as lives eles me desejam boa sorte. Boa noite, Marina. Aos meus pais e a minha irmã, que independente da crença de cada um deles, estão aí torcendo, rezando, orando, intercedendo para que tudo isso dê certo, sem ao menos saber direito o que é que está acontecendo aqui. A Mica Borges, o Marcos Dutra e minha família do MPL, que foi quem me ensinou tudo isso que está acontecendo por aqui, quem me inspirou a fazer tudo isso que está acontecendo aqui. Ao Guilherme Brasil, que teve uma paciência comigo e que foi muito solícito e que me ajudou em um montão de coisas e que me ouviu e fez um montão de coisas para mim de uma forma super delicada. A Karina Prado, minha amiga do coração, que me ouviu 1000 vezes, que foi quem partilhou comigo da ansiedade das coisas darem certo, das coisas darem errado, do que podia acontecer, já que era tudo muito novo e muito incerto para mim. A Brenda e a Andréia Albuquerque, por terem gravado o vídeo, os vídeos que vocês estão assistindo no finalzinho das lives, por terem falado, compartilhado como é que foi a experiência do trabalho delas comigo, e do meu trabalho com elas, né? E de como é que é a experiência com os meus clientes. As meninas da Belo Jardim, pela segunda vez lá é a minha locação. E eu sou sempre muito, muito bem recebida. Boa noite, Liara. Lá na Belo Jardim. Boa noite, Paty.
Então eu queria deixar um beijo para as meninas. Eu preciso agradecer ao Joxan, que foi quem fez meu anúncio e que levou uns 2 dias aí me aguentando para poder conseguir fazer esse anúncio. Deu um trabalhão danado. E ele, o Gui e eu junto, e foi uma relação, mas deu certo. A todas as pessoas que fizeram collabs comigo, então ao Lucas, ao Igor, a Karina, ao Gui, quem mais fez collab comigo? A Paty, um montão de gente aí que fez lives de colaborativas comigo, então eu preciso agradecer a todos vocês por conta da disponibilidade e da verdade de vocês, que foi super incrível aqui. Preciso agradecer a Mônica Lenoir, que tem uma história incrível comigo. A Mônica foi minha orientadora de monografia na faculdade e agora ela está estagiando aqui comigo e é muito estranho ter a minha orientadora como minha estagiária, mas é uma pessoa que a vida coloca ela perto de mim todas as vezes que ela sabe que eu preciso dela. Então eu falei para ela esses dias que as nossas almas não se cruzam à toa. Preciso agradecer a Fabiola Fraga, que é uma pessoa que eu nem conheço e tá me ajudando. Então, assim, não conheço a Fabiola pessoalmente, mas eu sei que ela tá me ajudando. Preciso agradecer a Josier, que me ajudou com os looks e para que eu conseguisse mostrar para vocês a respeito da minha marca pessoal, tudo isso que vocês estão assistindo aqui. Preciso agradecer ao Davilan por ter aguentado um montão de coisas. E preciso agradecer em especial aos meus clientes e os meus amigos que compartilharam, fizeram propaganda. Então, todo mundo que esteve envolvido com essa história aí, meu muito obrigada. Bora pro conteúdo. Vamos lá. A gente fez uma análise de preço, passo a passo. E essa análise está quase pronta. Falta pouquinho para essa análise ficar pronta a respeito dos preços de vocês. E aí, eu quero que vocês me digam como tem sido refletir a respeito dessas coisas todas que a gente tem falado. Então, pra gente começar aí o nosso chat, começar os nossos bate-papos, me contem um pouquinho como é que tem sido para vocês refletir a respeito de tudo isso que a gente tem conversado nos últimos dias por aí. Eu quero que vocês saibam que além de tudo isso que foi discutido, falado, ensinado por aqui, ainda existe muita coisa, né? Para conseguir organizar um negócio, para conseguir deixar um negócio sustentável. Então, tudo que a gente está falando por aqui não termina quarta-feira. Isso aqui é só uma parte das aulas de precificação que vão acontecer na mentoria. Então, assim, não se encerra por aqui. Boa noite, Roberta. O que a gente precisa entender é que ainda tem um caminho enorme pela frente para que a gente consiga encerrar todo esse papo de conteúdo a respeito de organização de micro e pequenos negócios. Boa noite, Igor. E aí, gente, quando a gente fala sobre a história da taxa do cartão, que a gente vai conversar hoje, a Monique tá falando, não posso falar muito, infelizmente não consegui assistir todas as lives. Acho que a principal eu perdi. Qual que você acha que foi a principal, Monique? Tem sido ótimo, mas ao mesmo tempo desesperador. Ótima noite pra você. Ótima noite, Roberta. Boa noite, Igor. Por que desesperador, gente? Tá acendendo tanta luz assim dentro da cabeça de vocês? Esclarecedor. Mas pra me organizar, só contratando você. Vem pra mentoria. Na mentoria a gente organiza todo o resto. É justamente isso que eu tô falando. Não dá pra organizar tudo nesses 7 dias, né? Na última live eu falei pra vocês que leva pelo menos 5 meses pra gente conseguir deixar tudo aí minimamente organizado, pra que vocês consigam ter clareza a respeito das coisas de vocês e depois conseguir caminhar sozinho com autonomia. Eu também perdi a de sexta e a de sábado, trabalho, correria. Gente, não tem problema ter perdido algumas das aulas. Por quê? Porque um assunto é complementar ao outro, mas um assunto não depende do outro para trazer insights. Então, assim, mesmo que vocês tenham perdido alguma aula, quando você falou de como fazer os cálculos do material de trabalho, me fala se é do material de trabalho ou se é do salário do empreendedor. Boa noite, Aline. E aí, galera, quando eu falo sobre isso, é porque realmente não é em 7 dias que a gente vai resolver o problema de organização administrativa de nenhum negócio na face da Terra. Então, assim, isso aqui é sim uma jornada sobre precificação, onde a gente fala sobre um montão de coisas,
mas eu tenho certeza que aí dentro da cabeça de vocês mais libera insights e coisas que vocês devem anotar correndo num papelzinho, do que traz soluções, né? Esclareceu muito, mas eu vi que estou perdida para organizar só tendo você juntinho comigo. Vem comigo, Mônica. Mônica não, Lúcia, desculpa. Monique, material de trabalho. Boa noite, Angélica. Gente, quando a gente pensa nessa história da jornada e aí vai dando esse montão de insight, eu não sei vocês, mas toda vez que eu assisto um curso online, boa noite, Wilson, eu fico pipocando e aquilo parece que me enche assim de fogo para poder pensar em mil coisas, para poder resolver mil coisas. Atrasado, mas cheguei, tá que nem eu nas tuas aulas. Você tá me dando troco, mas tá ótimo, acabamos de começar. Então, assim, ó, hoje a gente vai falar sobre as taxas do cartão. Amanhã a gente vai falar sobre análise de mercado. E depois de amanhã a gente vai falar sobre o contexto de uma precificação segura. Então, assim, na quarta-feira, dia 25, eu quero dar uma repassada em tudo que a gente falou de maneira rápida, assim, ó, bem rapidão, para que a gente consiga entender. Boa noite, Lohane. Para que a gente consiga entender o contexto no geral sobre essa história de precificação, beleza? E todos os assuntos que a gente abordou aqui, porque quem não assistiu alguma aula pode pegar aí alguns dos assuntos que ficaram para trás. Boa noite, Carol. E aí, gente, eu queria contar para vocês que hoje, antes de eu começar essa aula, eu assisti um vídeo institucional da minha empresa antiga. Cília era bem pequenininha, ela estava comigo no vídeo, e eu falando sobre como eu queria ajudar as pessoas a construir sonhos naquela época, com as festas, né? Na época eu fazia festa infantil, depois eu comecei a fazer festa de casamento, e aquele vídeo era sobre isso, sobre essa história de construir sonhos. Foi sempre isso que eu quis fazer da minha vida. E aí eu queria que vocês soubessem que eu espero do fundo do meu coração que essa jornada esteja contribuindo para que você consiga a construir pelo menos mais um tijolinho aí do seu sonho de empreender. Que todos esses insights, esse desespero, esse fogo com relação a tudo isso que está acontecendo, tenha despertado em vocês o sonho de não desistir de empreender e de continuar aí nessa jornada maluca que a gente escolheu para a vida. Boa noite, Luiz. Já falei para vocês que, claro, que só a jornada não vai ser suficiente. A gente já falou o quanto análises específicas são importantes para cada empreendimento. A Ana tá falando, sim, com certeza, está ajudando muito, você é iluminada, coisa linda. Boa noite, Luiz. E aí, eu queria que vocês soubessem como é que essas análises específicas e personalizadas são feitas dentro da mentoria, justamente para que vocês não achassem que a mentoria é esse passadão que a gente está fazendo nesses 7 dias, mesmo que tenha muito conteúdo, porque vocês não ficam desesperados lá dentro. Então, assim, o melhor caminho para a gente compreender um negócio é a gente olhar para ele de maneira específica, de maneira objetiva, de maneira clara, olhar especificamente para aquele negócio. Porque aí a gente consegue entender qual caminho que a gente precisa criar. Elô, boa noite. E quando a gente pensa na mentoria, como é que é feito? É feito com personalização, é feito com individualidade e é feito de mãos dadas na prática. Então, assim, nada é feito sozinho, nenhum exercício é só uma balela. É tudo muito prático, tudo muito sem sofrimento. Não tem uma parte sofrível. A gente só resolve problemas lá dentro. Boa noite. E aí, esse acompanhamento da mentoria é um acompanhamento global e é também um acompanhamento desse roteiro que já foi testado, já foi aprovado, já foi comprovado, já foi validado com outros clientes, com as outras 51 empresas que eu atendi. Enquanto eu estava com essas empresas, eu vi essas empresas crescerem muito. Então, assim,
É claro que depois que a gente deixa a pessoa de maneira... Me fugiu a palavra, independente. É diferente, né? E aí a pessoa vai seguir a sua própria linha de raciocínio, de administração, mas pelo menos durante o período que nós estivéssemos juntos ali, eu posso garantir todas as mudanças que tiveram, e tem muitos negócios aí que eu vi crescer e prosperar, porque as pessoas foram ali bacaninhas dentro da história da disposição e dentro da história da garra de continuar fazendo dar certo. Boa noite, Débora. Ana Moraes, olá, boa noite. Desculpa o atraso. Imagina, meu amor, está tudo bem. Vamos continuar com nossa conversa. E aí, mais essa história das mãozinhas dadas dentro da mentoria, tem as aulas gravadas, o material complementar, as atividades e também o detalhe de cada negócio. E aí, quando você pensa assim, você fala, mas é bom demais, né? Pra ser verdade, ter uma coisa assim. Gente, com a experiência das meninas, no videozinho que tá sendo passado todo finalzinho de live, já dá pra perceber como é que é a nossa relação, né? Então, assim, já falei pra vocês que eu vi o sócio do negócio. Então eu falo, a gente tem que fazer, a gente tem que falar, e a gente tem que comprar, a gente não sei o quê. Porque realmente eu me envolvo na história do negócio de vocês. E eu fico achando que eu sou sócia ali do negócio durante esse período que a gente tá junto, porque eu quero muito fazer dar certo. Deixa eu beber uma água, senão não aguento. Na parte prática de hoje sobre o cartão, anota aí. Qual que é a operadora de cartão que vocês usam? Quais são as taxas das operadoras de cartões que vocês usam? Qual que é a taxa no débito, no crédito parcelado por parcela? Qual que é a taxa de antecipação? E aí, tem duas coisas que eu quero conversar com vocês a respeito dessa história do cartão. Porque o cartão, ele pode ser um vilão, mas ele também pode ser um herói. Pensa comigo aí, ó. Qual que é a tua política de parcelamento de venda e para os seus clientes? Vocês têm uma política de parcelamento? Conta pra mim se vocês têm uma política de parcelamento. Boa noite, Andréia. Me falem se vocês têm uma política de parcelamento. Mas o que é política de parcelamento, Priscila? É assim, ó. A partir de tanto eu divido em tantas vezes. A partir de tanto eu divido em tantas vezes. Boa noite, Samley. Como é que funciona a política de parcelamento de cartão aí no negócio de vocês? Contem pra mim. E aí, quando eu falo que o cartão pode ser um herói, eu tô falando de prospecção futura de faturamento. Vou resumir esse palavrão. Eu parcelo em no máximo 3 vezes, mas não cobro nada mais por isso. Tá errado. Tem que cobrar a taxa do cartão. Você já calculou a taxa do cartão junto com o seu preço? Conta pra mim, Monique. Se tá calculado. Se tiver calculado, ok. Se não tiver calculado, tem que calcular a taxa do cartão. E aí, gente, o que é essa história de prospecção? Tem a ver com o que a gente pode adivinhar do que pode acontecer. Aí ela, não. Eu, a partir de R$150, parcelo em 6 vezes. Mas, Lúcia, isso tá dentro do teu preço? Porque R$150 parcelado em 6 vezes. Se você não tiver uma taxa muito boa de cartão, você tá tomando prejuízo. Não cobra a taxa. Débito e crédito à vista, não repasso as taxas. Só parcela acima de 100 com a taxa em 2 vezes somente. Ih, gente, nossa senhora. Que anarquia. Em 3 vezes ou mais acima de 150. 3 vezes ou mais acima de 150? E aí você cobra a taxa do teu cliente, Ana? Você faz simulação e o teu cliente paga a taxa? Gente, essa história de taxa de cartão é um negócio muito maluco. A Lúcia, ixi!
E uma outra coisa que nem tá aqui na minha aula, mas eu vou perguntar pra vocês. Quem vende as coisas no iFood, vocês calculam a taxa do iFood? Nas coisas que vocês vendem pra quem vende no iFood? Pensem aí. Vamos voltar para a história da prospecção. Quando eu consigo prever o que é que vai acontecer no meu negócio, a gente chama de prospecção. Sim, cobro. O seu cliente reclama de pagar a taxa? Você acha que algumas pessoas resolvem pagar à vista quando você fala que tem a taxa da simulação do cartão? E aí, o que eu chamo de renda futura com o cartão de crédito? Cobro no crédito direto, parcelado. Mas você avisa pro seu cliente qual que é o preço da taxa que ele tá pagando? E aí, gente, o que eu posso fazer com essa história e transformar o meu cartão num herói com essa história de parcelar no cartão? Eu posso fazer um movimento dentro do meu negócio, onde durante um período específico, eu vou fazer todas as vendas parceladas no cartão em até tantas vezes. Eu escolho lá quantas vezes. Isso tudo faz parte da tua política de parcelamento, tá? E dentro da mentoria a gente discute suas políticas, não só as de venda e as de parcelamento, mas de outras coisas também. A Sammy tá falando, eu cobro juros e sai por volta do meu serviço. E sai por valor do meu serviço. Isso mesmo. Ah, entendi. Mas aí também se avisa pro seu cliente? Só no débito que mantém o valor, pois dentro da precificação tem uma taxa de cartão. Isso mesmo. O povo acha ruim às vezes quando é no débito por cobrar os juros, mas mesmo assim a minha máquina cobra. Boa noite, Débora. Sim, avisa os clientes. Ana, me fala uma coisa, teu cliente acha bom pagar desse jeito? Ou ele reclama e resolve pagar à vista quando você fala que tem taxa de cartão? Gente, voltando para a história da prospecção, enquanto nós vamos conversando aqui. O que rola? Quando eu entendo que eu posso fazer isso dessa forma, e aí eu faço um movimento no meu negócio, parcelo no cartão e não coloco antecipação, eu sei quanto de dinheiro eu vou receber naquela conta do cartão durante alguns meses para frente. Então, isso me dá renda futura. Então, eu já sei quanto que eu vou cobrar. Não, quanto que eu vou receber. Por conta dessa história do cartão. Nesse lance da prospecção, melhora o quê? Eu não tenho taxa de antecipação, eu consigo ter uma ideia do que é que vai vir para frente com relação à grana nos próximos meses. E isso pode ser uma baita de uma manobra comercial de venda dentro do meu negócio para mês difícil, para temporadas difíceis. Então, assim, vou terminar de explicar isso depois que eu ler tudo. Ó. Nunca tive reclamação, graças a Deus, aviso sim. Boa noite, Rita. Boa noite, Lê. Mas às vezes preferem pagar à vista. Todo mundo faz isso quando você fala que tem taxa de cartão. Top Móveis Rústicos. Manda pra mim seu nome. Elô, minha parcela mínima é R$150 até 6 vezes no máximo e não cobro nada mais. Gente, R$150 em 6 vezes é muita coisa para pagar no cartão, hein? Fazem os cálculos das taxas de cartões de vocês, depois vocês me falam quanto que esse 150 vira em 6 vezes. Eu não tenho uma taxa de cartão aqui para poder fazer essa conta com vocês. Mas é muito esse número de parcelas. Parcela mínima de 150. Ah, beleza. Tá, ok. Reginaldo, boa noite, Reginaldo. Tá, vamos voltar para a história da prospecção enquanto a gente vai conversando sobre essa história do cartão. E aí depois eu volto para a história das parcelas. O que acontece? Tem muitos negócios em que durante um período do ano é muito ruim. E aí eu consigo fazer essa manobra de venda, que durante um período eu vendo parcelado no cartão, e aí eu não vou antecipar essas parcelas para eu já saber quanto que eu vou ter de dinheiro rolando ali naqueles meses em que o meu negócio vai estar muito ruim de mercado. Então, assim, geralmente, depois das férias é muito ruim, logo depois do Natal, Réveillon é muito ruim, dependendo do mercado. Quando a gente tem um montão de data comemorativa junto, igual agora a gente teve férias, teve Dia dos Pais,
aí fica ruim depois. Então, assim, quando você tem noção desse meio de circulação do dinheiro dentro do teu negócio, você pode fazer esse tipo de manobra e ter grana nesses meses que você sabe que vai ser mais fraco. Isso a gente chama de prospecção futura de faturamento do cartão. Então, nesse lugar, o cartão pode ser um herói. Esse negócio de prospecção já me embaralhou minha cabeça. Antecipação não seria bom? Depende. A antecipação ela é boa quando você precisa pegar aquela grana. Porém, para que você consiga vender e fazer antecipação, você precisa incluir a taxa de antecipação na tua precificação. Do contrário, você paga a taxa por ser crédito, você paga a taxa por cada parcela e você paga a taxa de antecipação. Então, são 3 taxas. E se você vender no iFood, você ainda tem a taxa do iFood, caso seja alguma coisa aí que você consiga colocar dentro do iFood para vender. Então, assim, é puxado. Cíntia, boa noite. Paula, boa noite. Então, Ana, me fala o que você não entendeu da história da prospecção. Gente, vocês ficaram com dúvida no lance da prospecção? Me fala aqui que se vocês ficaram, eu repito. A Cris. Eu adoro as carinhas, eu morro de rir de vocês com essas carinhas. Então, eu tenho que incluir as 3 taxas no valor total do meu serviço, se você fizer parcelado no cartão e com antecipação, sim. Tem que incluir as 3 taxas. Meu Deus, eu faço antecipação todas as vezes que vendo no crédito. Nada, kkk, me desculpa. Boa noite, imagina. Você não entendeu foi nada da prospecção, né? Gente, a história da antecipação é muito bacana, mas a gente tem que ter um pouquinho de preocupação para não sair gastando essa grana no ato. Então, assim, tudo aquilo que a gente já conversou nos outros dias, sobre ter caixa, sobre guardar uma parte dessa grana, sobre tirar o seu salário e deixar o salário da empresa bonitinho lá, tudo isso conta igualzinho para as vendas no cartão. O que rola? Eu só trabalho com antecipação. Ok, trabalhar com antecipação, não tem problema trabalhar com antecipação, mas essa taxa tem que estar inclusa no teu preço, porque senão você está pagando a tua operadora de cartão por um dinheiro que não vai vir integral. O que acontece? Você vende R$150. Se você tem um desconto de R$15, de R$10, você não recebe os 150. Então, você tem que entender que você fatura os 150, mas que a tua receita não vai ser 150. Entenderam? Me digam se vocês estão entendendo. E aí, o que é o lance com o cliente? É claro que tem coisas que compensa fazer com a taxa do cartão sendo mostrada para o cliente, tipo a mentoria, por exemplo. Entendi. Boa noite, Carol. Boa noite, Cris. Me fala, assim, ó, vamos pensar com calma. Essa história da antecipação, não tem problema trabalhar com antecipação. Porém, quando eu falo dessa história de taxa de cartão para o meu cliente, na maioria das vezes, a pessoa que, quando ela tem essa sensação de que ela está pagando a taxa do cartão, acontece muito parecido com pagar o frete. E aí essa pessoa acha que ela está jogando dinheiro fora. Por isso que incluir a taxa do cartão e desenvolver políticas de parcelamento é bacana, porque se você entende que R$150 é a sua parcela mínima para dividir em 3 vezes aí no teu cartão, e você já incluiu a tua taxa dentro desse valor, o teu cliente não fica nem sabendo quanto que ele está pagando de taxa de cartão. E isso não é ruim, porque isso não dá aquela sensação amarga no cliente de que ele está sendo manipulado ou que ele está gastando um dinheiro que não era para ser gasto, entendeu? É a mesma coisa do frete gratuito. Se eu vou comprar uma coisa, sei lá, uma caneta. Caneta custa R$2. Aí com frete grátis ela custa 5, eu pago 5 só para não pagar o frete, entendeu? Pensa se vocês não fazem umas coisas dessas quando vocês vão comprar também. Então, assim, é bacana demais incluir o valor, principalmente o valor do débito. Por quê? Porque o valor do débito, na maioria das vezes, ele gira em torno de 1,99, 1,79, 1,89 nas maquininhas que a gente costuma ver por aqui. E é um valor baixo, mas é um valor que se toda vez você deixar lá na maquininha
sem cobrar do teu cliente, no montante, é um baita de um prejuízo. Então, assim, boa noite, tá? E aí é a hora que você pensa que é bacana incluir essa taxa para o teu cliente nem pensar nessa história do cartão. Deixa eu ver os comentários de vocês. Tem antecipação. É programada toda sexta-feira. Tem que conferir a taxa da precificação, da antecipação, Lúcia. E aí começar a pensar nela na hora de colocar preço nas coisas. Pri, mas não dá para deixar a taxa, antecipação na precificação? Dá. Exatamente isso. Tem que deixar lá junto para que você não tome prejuízo. Aquela que já está inclusa, sabe? Aquela que já está inclusa quando a gente fala, é porque a Ana está falando da precificação dela. Existe uma taxa de crédito que deve gerar em torno de 4,99, uma coisa assim. E aí você pode colocar esse 5% aí redondo na tua precificação? Pode. E aí você consegue passar em uma vez no crédito. Entendeu? Sem cobrar nada do teu cliente. Agora, se você tem o costume de parcelar no cartão sem colocar as taxas, pode fazer na ponta do lápis que você está tomando prejuízo. E é exatamente por isso que essa aula está acontecendo, para que você não tome prejuízo nas tuas vendas pelo cartão. Porque é caro, gente. Cartão de crédito é caro. Se você não movimenta um volume muito grande de dinheiro, é muito difícil você conseguir negociar uma taxa boa com os operadores. Agora, se você movimenta muito dinheiro no cartão, aí é bacana você ligar lá e conseguir uma taxa boa. Mas a história da prospecção, eu vou explicar de novo para que fique bem claro. O que acontece? Vamos supor que eu tenha um negócio que no começo do ano ele não funciona legal. Ele fica aí janeiro, fevereiro e março super parado. Eu mal consigo fazer para pagar o aluguel do cômodo onde eu trabalho. Aí o que eu posso fazer? Se dezembro é um mês bacana de venda para mim, eu posso colocar todos os meus clientes para pagar em 3 vezes. Mas isso tem que ser feito com planejamento, tá? A gente calcula tudo bonitinho, você coloca as taxas todas bonitinhas lá da sua parcela. E aí esse cliente vai pagar em janeiro, fevereiro e março pelo cartão. Você retira a antecipação e recebe desse cliente que comprou em dezembro, porque você sabe que em dezembro você não vai vender só cartão. Você vai vender dinheiro, você vai vender débito também. Então, em dezembro você já vai ter uma grana. Fora que você vai ter uma grana aí do teu caixa, do restante do ano que veio enchendo, deixando gordinho o seu caixa. E aí, você recebe sem a antecipação em janeiro, fevereiro e março. É uma estratégia para que você não fique sem movimentação financeira em meses difíceis. É por isso que a gente fala de prospecção futura com venda de cartão de crédito. Deu para entender? Agora, já passei por isso. Realmente, na hora que fui somar, estava pagando para trabalhar. Rola muito, muito mesmo. Principalmente quando a gente não está acostumado a trabalhar com cartão de crédito. Às vezes a gente começa e a gente não se atenta para essas coisas, para taxa e tudo mais. E aí, aconteceu isso comigo na minha primeira venda de cartão de crédito. Era coisa de R$600 e eu passei, tipo assim, 12 vezes. Quando eu fui ver o que eu ia receber, dava vontade de chorar. E o pior é que eu ainda ia ter que prestar o serviço durante um tempão para aquela pessoa e tomando prejuízo. Isso tira completamente a tua vontade de trabalhar, de continuar com o trabalho, né? Então, assim, pensem aí sobre essas histórias e pensem sobre essa história da prospecção, porque pode ser um baita jeito de resolver um problema para meses difíceis de venda aí no seu negócio. Me digam aí, o que vocês acham dessa história da prospecção? Se rola fazendo um negócio de vocês. E aí, gente, o que eu preciso dizer para vocês é que a melhor forma é que as taxas estejam inclusas no preço. Vai rolar de ter coisas que não vão estar inclusas? Vai. Tipo a mentoria. Vocês podem parcelar em 12 vezes. Porém, esse juros não é meu. O juros é da plataforma. Então, não adianta eu calcular esses juros e colocar dentro do meu preço, porque do jeito que vocês vão parcelar, esse juros vai para a plataforma, não vem para mim. E depois,
o que vocês vão pagar pra mim, eu ainda tenho que pagar uma parte pra plataforma também. Então, assim, tem coisas que a gente não controla nesse sentido. Tipo curso, por exemplo, que a maioria de vocês já deve ter comprado curso na internet e sabe como é que funciona. Porém, quando o meu negócio depende financeiramente só de mim, é possível fazer muitas coisas pra gente organizar, pra gente não deixar escapar dinheiro nessas 5%, 1,99%, sabe? Essas coisinhas que parecem pequenas, mas que quando a gente junta em um montante de dinheiro, dá uma baita diferença. Pri, mas com antecipação, como vai receber adiante? Seria os juros? Não, aí você precisa tirar a antecipação. Para você receber adiante, você precisa tirar lá das tuas opções a antecipação para que você consiga receber nesses meses seguintes. Então, nessas compras, você tira lá a antecipação, você consegue fazer dessa forma. A Ana mandando carinha. Eu adoro os carinhos, acho massa. Oi, Ju, oi, Marielle, oi, Magali. Gente, bora continuar. Por que a gente tá falando de todas? Minha maquininha é cara demais. Pois é, e se você faz uma análise que a sua maquininha é cara demais, troca de maquininha, gente. Maquininha hoje em dia é muito barato, é muito fácil de trocar. Tá todo mundo aí competindo entre si no mercado, as operadoras. Então, assim, se você vê que existem maquininhas mais baratas, vale a pena fazer uma pesquisa com relação a isso e trocar de maquininha. Alguns alunos meus já trocaram de maquininha por conta de análise dessa história do percentual que a gente deixa pra maquininha, tá? Por que a gente tem que ter clareza a respeito dessa história das taxas? Porque a gente precisa entender que o que a gente fatura quando a gente passa no cartão não é o que a gente recebe. Faturamento é tudo que você recebe no bruto. Receita é aquilo que você vai receber no líquido. Então, desse valor que você passou no seu cartão, você vai receber aqui. E aí, a hora que isso aqui, ó, é taxa. Então, assim, mas eu vendo R$150 e parcelo em 3 vezes. Você não vai receber R$150. Você precisa saber qual que é o percentual que você tá pagando de taxa para que você saiba quanto é que você tá recebendo no final das contas real de dinheiro. Entendi. Tirar a antecipação. Então, seria mais interessante para mim, pelo menos, fazer isso. Mas nessas datas que dá movimento e após será escasso. Tipo o exemplo que você deu de dezembro. Exatamente. Boa noite, Mauro. É exatamente isso. Porque a maioria dos negócios tem um período de alta e um período de baixa. Se a gente olhar para um ano inteiro, os 12 meses, você entende que dezembro é quase bom para todo mundo. Todo mundo recebeu o 13º. Então, assim, começa a aquecer lá outubro, novembro, dezembro, a gente já começa a dar uma aquecida no comércio, né, em geral. E aí, o que acontece? Quando chega janeiro, fevereiro e março, que é mês de IPVA, IPTU, escola das crianças, material escolar, acabou de passar o Natal e Réveillon, todo mundo gastou o que tinha, o que não tinha, presente para todo mundo, aquela história, os negócios fazem assim, ó. E aí é a hora de você começar a usar de estratégia para você não ficar sem dinheiro. É justamente por isso que eu falo tanto de estratégia, que eu falo tanto de planejamento, que eu falo tanto de projeto, de processo. Porque quando a gente entende do negócio da gente, a gente fala, opa, peraí, pra mim, janeiro, fevereiro e março é ruim, mas vai ter gente, vai ter mercado que vai ser ruim no frio, por exemplo. Quem tem uma sorveteria? Entendeu? Eu tenho uma cliente que é dentista, que agora é uma beleza. Quando chega lá no comecinho, no metade do primeiro semestre, é ruim para ela. Então, assim, é nessas horas que a gente precisa começar a fazer esse tipo de estratégia pra gente não ficar sem dinheiro. E nessa hora o cartão pode ser um herói, e não só o vilão que fica comendo o dinheiro da gente, entenderam? Alguma dúvida, gente, sobre isso? E aí, uma outra coisa, quando a gente fala da história do cartão. Quando eu coloco na minha precificação
As taxas do cartão, eu posso pensar que no pagamento à vista, no dinheiro mesmo, né? Eu consigo dar um desconto pro meu... Sim, professora, isso mesmo, falta uma maçã. Aqui, vou trazer uma maçã, pode deixar. Quando eu consigo ter ideia dessa história da taxa, a gente consegue dar um desconto para quem paga à vista. E aí a gente consegue estimular o nosso cliente a pagar à vista quando a gente quer que ele pague à vista. Vocês estão entendendo que essa história do cartão e do percentual do lucro que a gente conversou? Boa noite, Ju. Eles podem ser manobras muito bacanas dentro do nosso trabalho para que a gente consiga aí trazer para o nosso cliente possibilidades que são a gente que cria, que está dentro das nossas políticas. E é justamente por isso que a gente fala sobre todos os passinhos dessa história do nosso preço. E aí, além dessa história da gente conseguir dar desconto para quem paga à vista, a gente pode entender qual que é o percentual de desconto que eu posso fazer numa promoção, por exemplo. Loja Bem Me Care, fala seu nome para mim, boa noite. E aí, a hora que a gente olha e a gente entende que a gente pode fazer promoções com percentuais bacanas de desconto, sem pirar o cabeção e perder dinheiro para fazer dinheiro. Porque perder dinheiro para fazer dinheiro não é a melhor solução, né? Sobre tudo isso que a gente vem conversando. Juliano, boa noite, Juliano. Muito esclarecedor. Obrigado. Se tiverem dúvidas, gente, vão colocando aí que a gente vai discutindo a respeito, tá? Já falei sobre a história de definir as políticas. Essa história das políticas, elas são importantes não só para a história do parcelamento, mas elas são importantes também para outras situações dentro do nosso negócio. A gente precisa ter política de venda. Então, assim, quantos dias a pessoa pode trocar uma coisa na sua loja? Isso é política. Como é que faz quando a pessoa dá um presente da sua loja e a pessoa que ganhou esse presente quer trocar? Boa noite, Aline. Tô usando seu brinco, ó. Como é que com relação aos teus funcionários, essa história da política do atendimento ao cliente? O que teu funcionário tem que falar pro teu cliente? Como é que você quer que seja o padrão de atendimento do teu negócio? Então, tudo isso é desenvolvimento de política dentro do teu negócio. Você precisa entender quais são as regras e as leis que vão reger ali aquele ambiente que é o seu negócio. Mesmo que ele seja físico ou virtual, ou que você venda de porta em porta. Independente disso, é organizar situações que podem acontecer e que você precisa prever antes, para que depois as pessoas não te peguem no susto, de tipo, quebrou alguma coisa que eu comprei de você, eu preciso trocar. Entendeu? Já se passaram 45 dias e a pessoa quer trocar, e aí? Entendeu? Vocês já passaram por situações dessas, onde vocês acharam que deu ruim com essa história de não ter esclarecido algumas situações que poderiam acontecer dentro do negócio de vocês? Falem aí. E aí uma outra coisa que a gente consegue com essa história de ter incluso a taxa do cartão dentro dos preços é ganhar esse cliente que não gosta de pagar essas taxas. Porque um montão de gente não gosta, a maioria das pessoas não gostam. E aí quando a pessoa fala, mas aí tem a taxa, você fala não, a pessoa já fica, entendeu? Você já amansa o espírito daquela pessoa de falar, nossa, mas aí também eu vou ter que pagar a taxa. É a mesma coisa da história da embalagem. Tem algumas situações de negócios que às vezes eu atendo, que a pessoa cobra a embalagem. Gente, vocês pagam pela embalagem de algum produto feliz? Tipo assim, não, eu vou comprar um sorvete. Essa semana aconteceu comigo. Vou comprar um sorvete, eu pedi um copo pra moça porque era pro meu filho pequeno. Aí ela falou, o copo custa R$1. Aí eu falei, ela perdeu a chance de incluir esse R$1 nesse preço e eu não ia nem questionar. Mas ela falou pra mim que o copo custava R$1. Naquela hora já me deu ranço. Vocês também não têm essas coisas? Quando acontece isso com vocês? Boa noite, Lívia.
Conta aí pra mim se vocês já foram cobrados por embalagens, por taxas e deu um negocinho dentro aí, frete, essas coisas. E aí, quando a gente fala de tudo isso, o Thales tá rachando de dar risada. Você tá rindo do copo, né? Do meu ranço. Com a moça do copo. Fala a verdade se você também não ia ficar com ranço. E aí, gente, a gente falou até hoje sobre coisas que podem melhorar o nosso negócio. E de verdade, tudo que a gente vai falar até o final dessa jornada são coisas que podem muito melhorar o nosso negócio. Exatamente, eu sabia. Todo mundo ia ficar com ranço dessa mulher. Da tal da vendedora. Coitada, ela não tinha nada com isso, era a política do negócio. Uma política, né, podia melhorar, mas... sim e não. Gosto de pagar. As taxas... então, porque depende da situação. Igual eu tava falando na história do curso. Curso online é um trem que você não controla essa história do cartão. Não tem como eu falar pra vocês, vou incluir o valor do cartão e vocês passam quantas vezes vocês quiserem. Não tem jeito. Porque não é comigo, é com a plataforma. Então tem situações que não vai ter outro jeito. Mas, nessas horas onde a pessoa podia incluir essa história no preço para diminuir o meu ranço e o seu ranço com relação a essas coisas, seria muito mais inteligente fazer essa escolha. Com certeza, nessas horas precisamos dar uma enganada. Casa de Carne, Santo Antônio. Fala pra mim qual que é seu nome. Boa noite. Perdi, minha net caiu. Não, Ana, a gente ainda tá discutindo sobre a história do cartão. Então, e aí o que acontece? Não é dar uma enganada, sabe? A gente tá sendo justo. É aquela história do que é justo pro meu cliente, pra mim, pro meu negócio, pro meu mercado. É justo que a menina cobre o copo. Afinal de contas, o sorvete não vem incluso o tal do copo. Mas era justo que esse copo já tivesse ali no valor. Então, já que, né, com certeza ela atende muitas mães de crianças pequenas que vão precisar de um copo na hora de pedir uma casquinha. Então, já coloca esse copo lá e não fala nada. Tá, não, mas aí com o copo, né? Beleza, eu coloco o copo aqui pra você. Então, assim, é muito melhor... Porque aí você agrada o seu cliente, né? E quem é mãe sabe. Eu tô ali com meu filho pequeno, querendo uma coisa. Eu sei que vai dar ruim se eu der uma casquinha na mão de uma criança de 3 anos. Se essa mulher me oferece esse copo, ela ganha meu coração. Vocês não acham? E aí entra muito na história do atendimento. Boa noite, Leandro. Quanto tempo? Leandro estudou comigo há muitos e muitos e muitos anos atrás. E aí essa história de agradar o seu cliente, olha lá, com certeza, claro, né? Você ganha uma mãe numa história dessa, né? Quem agrada meu filho adoça minha boca. E aí é em todas as situações. Então, assim, é pensar nessas coisas, que é a tal da política, que vocês precisam pensar aí nos negócios de vocês e desenvolver elas pensando em cada uma das situações que podem acontecer. É claro que é muito difícil prever todas, gente. Mas se a gente prever as 10 que acontecem mais, já melhora muito a questão do atendimento e já melhora muito a nossa reação com relação às coisas. Principalmente quando a gente tem funcionário. Vocês já foram em lojas onde as pessoas, você faz uma pergunta, aí a pessoa fala, peraí. Aí ela vai lá e pergunta pra alguém e volta a te dar resposta. Aí você faz outra pergunta, a pessoa fala, peraí. Aí ela volta de novo pra poder... Por quê? Porque não foi passada a política daquela loja pra aquela pessoa. Como é que ela vai saber te responder? Então, assim, essas coisas têm que estar muito bem definidas para que esse negócio seja sustentável. Sustentabilidade do negócio não tem a ver só com dinheiro. E a gente fala de tudo isso dentro da mentoria, beleza? Em algumas falas desses 5 dias, né? Hoje é o 5º dia da jornada da precificação, eu falei bastante sobre a nossa vida pessoal. Mas essa história de vida qualificada, vender uma arte, muitos são péssimos vendedores. Pois é, mas a gente aprende. É uma arte que a gente consegue aprender. É igual fazer live. Nossa, que no primeiro dia, meu coração ficou o tempo inteiro assim, ó. Com medo de 1000 coisas. Vai que a internet cai, vai que ninguém entra, vai que ninguém gosta, vai que alguém xinga, sei lá, né? E aí você vai treinando, vai ficando mais fácil, você vai treinando, você vai aprendendo melhor, você vai conseguindo se comunicar com as pessoas do outro lado. E vender a mesma coisa, né?
Então, assim, a gente precisa pensar muito nessa história de técnicas de venda. A gente tem um bônus sobre atendimento ao cliente dentro da mentoria e tem um bônus também de pós-venda. Porque pós-venda não é só ligar para o cliente e perguntar: e aí, você gostou? Não, viu, gente? Pós-venda é um jeito de fidelizar o teu cliente. E aí tem um montão de formas de fazer isso. Preciso de aprender a fazer live, vergonha, nunca fiz. Bora fazer uma comigo. Vou chamar vocês tudo pra fazer collab. Vocês começam a ficar travados, mas depois vocês ficam de boa. A Paty falou pra mim que tava super nervosa no dia e no final das contas ela tá nem lembrando que ela tava ao vivo mais. Vamos que cara de pau aqui é mata, ó. Mentira, gente, eu já fui uma pessoa muito tímida. Mas o teatro me salvou nessa história aí. Quando eu falei da história de vida qualificada, de salário do empreendedor, de vida segura com negócios, de pensar na gente como motor do nosso negócio, eu queria que vocês soubessem hoje que nem sempre eu pensei dessa forma. E aí, eu entro numa conversa sobre a história de não desistir, que também é um assunto dessa live, né? A gente quer falar de cartão e a gente quer falar sobre a história de não desistir. Antes, eu achava que descansar era coisa de gente sem força, de gente fraca. Vocês já pensaram dessa forma? Que descansar é uma coisa que tem demérito? Que morri de vergonha de aparecer. Ah, não morre não. Vamos fazer uma live um dia. Todo mundo. Vou desafiar vocês a fazer uma live comigo. Mas eu queria que vocês me falassem aí, se vocês se permitem descansar, ou se vocês vão até o limite do corpo de vocês, sem entender, às vezes, até que vocês têm um corpo com relação a essa história de empreender, já que a gente só ganha quando a gente produz, e isso é muito forte em todo empreendedor. Depois, eu queria que vocês entendessem que eu já negligenciei muito meu corpo. Eu achava que meu corpo era só uma ferramenta de trabalho e que eu era só um cérebro e que eu não precisava dormir, eu não precisava descansar, eu só precisava trabalhar. E isso é uma coisa que faz com que a gente esqueça que a gente é humano, né? Boa noite, Lucas. E aí, eu também já pensei que eu não era importante dentro do meu trabalho. Então, eu achava que só o meu trabalho era importante, mas eu, pessoa, não fazia a mínima diferença com relação a tudo isso que a gente está conversando na história de desistir. Só que, quando você não se importa com você, aos poucos você deixa de se importar com os outros também. E isso aconteceu comigo. Eu não me importava com mais ninguém. Eu ia, sabe? Só assim. Pri, estou com vários problemas de saúde por não parar. Achar que sou uma máquina. Pois é exatamente disso que eu vou falar agora. Boa noite, fofura Pimenta. Manda pra mim seu nome. Boa noite, Ana. Gente, lembrando que pra essa live ficar gravada até meia-noite, a gente precisa chegar em 30 pessoas pra terminar. Então, assim, quanto mais coraçãozinho vocês derem, mais pessoas vocês chamarem pra cá, mais fácil fica de ficar gravado pra quem perdeu um pedaço, tá? Quase pirei esses dias, entendo que precisava de descanso, mas não consigo me organizar direito pra isso, já fiz muito isso mesmo. Cheguei por várias vezes a não conseguir ver meus filhos acordados, depois que fui assaltado por chegar em casa tarde da noite, porque não tinha horário pra nada, perdi tudo. Sempre trabalho muito, preciso aprender a parar. A gente vai falar exatamente sobre isso agora. Quando a gente deixa de se importar com a gente, aos poucos a gente não se importa com mais ninguém. E aí a gente começa a deixar os filhos, a gente começa a deixar o casamento, a gente começa a deixar os pais, a gente começa a deixar os amigos, e aí a gente começa a achar que só o trabalho é importante. Isso já aconteceu comigo, assim, num grau que eu falei, né, mais cedo hoje no story, que acho que a emoção que não caiu todos esses dias vai cair hoje, porque essa história é uma história difícil pra mim. Hoje, meu descanso é sagrado. Antes não era, mas descobri que preciso de saúde para gastar meu dinheiro. É verdade. Só assim eu parei e repensei na minha vida.
Eu também preciso quando parar um tiquinho me sinto mal, muito mal. Existe isso, né? De quando a gente descansa, a gente se sentir mal, se sentir uma pessoa sem compromisso com as coisas. Eu também, cheio de mato, me sinto mal. O cansaço nos engessa na nossa produção, engessa a criatividade. E aí eu só pensava que o meu trabalho tinha que ser muito bem feito e só. E fui... Nossa, mas eu era... Essa história de ser uma máquina, sabe? De só fazer. E eu achava lindo as pessoas olharem pra mim e falavam, nossa, como você trabalha, hein? Eu falava, nossa, ganhei meu dia, olha como é que eu tô importante. Tá todo mundo achando que eu trabalho demais. Tá todo mundo achando que eu dou muita conta, que eu sou um mulherão por conta disso. E aí, uma outra coisa que eu adorava ouvir era como você é forte, né? Como é que você dá conta de casa, de filho, de não sei o quê, nananana. Eu achava lindo achar que eu era forte, achar que eu dava conta, achar que eu não precisava pensar no meu corpo, que eu não precisava pensar em ninguém, que eu fosse só trabalhar e que eu fosse só ganhar dinheiro e que tava tudo lindo essa história. Dessa forma, gente, se a gente não acorda no começo desse buraco, a gente vai cavando cada vez mais esse buraco, que a gente vai enfiando cada vez mais de cabeça dentro do trabalho da gente. Vocês sentem isso também? Conta aí pra mim. Tive Covid, fiquei desesperada por causa do trabalho, doideira, eu sou assim, a foda, só que não, bem isso mesmo, a sensação é essa de, nossa, que mulherão, que não sei o quê, né, pros caras são que, nossa, trabalho pra caramba, e não sei o quê, não tem tempo pra família, nem vê a esposa, os filhos, então, nem se fala, e acontece isso com a gente também. E aí, o que acontece? Quando você foca na história de fazer, e aí você entra de cabeça nesse buraco da execução, você esquece que por trás a sua empresa precisa de gestão. E aí, se você é a pessoa que tem que gerir, começa a fazer, a sua gestão perde as rédeas. Fica com as rédeas soltas. E uma empresa sem as rédeas bem seguras, ela passa por cima de quem ela tiver que passar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Vocês sentem isso na empresa de vocês? Essa sou eu, a forte. Preciso mudar. Todo mundo, né? Nessa história de a forte. Vou fazer de cá que eu tenho uma tatuagem bonita aqui pra mostrar pra vocês. E aí, gente, a empresa que cresce sem alguém com sabedoria na gestão dela, eu entendo que como empreendedor pequeno, a gente precisa fazer muitas coisas. Hoje em dia eu também faço muitas coisas aqui ainda. Mas eu entendo que eu preciso descansar. Inclusive ontem eu sumi e aí eu recebi um montão de mensagens perguntando se eu tava bem. Porque como eu venho nesse batidão das lives e tá todo mundo acostumado a me ver o tempo inteiro ali no store, um montão de gente mandou mensagem pra mim perguntando: você sumiu, tá tudo bem? O Francisco tá bem, porque eu contei que o Francisco tava doente. E ontem eu parei porque eu precisava dar atenção pros meus filhos, eu precisava dar uma volta com a minha família, eu precisava ver meus pais e eu precisava descansar. Então, assim, hoje em dia, e eu não tô falando que é 100%, porque eu sou uma pessoa workaholic, mas eu consigo parar pra fazer atividade física 2 vezes na semana, na parte da manhã, que era a hora que eu estaria bombando de trabalhar. Eu confesso que lá eu ainda penso, nossa, eu poderia estar trabalhando nesse momento, mas eu sei que eu preciso. Se o Will estiver aí, ele sabe o que eu tô falando. Só verdades eu sinto. Nossa, sim, me culpo muito por descansar até os finais de semana. Super necessário esse assunto, parabéns. Obrigado, Ana. Eu me sinto a Mulher Maravilha. Na verdade, me sentia. Agora eu tô mais lenta. Boa noite, Paulo. Tenho muita dificuldade de achar esses tempos pra mim. Não consigo me organizar. Quando a gente organiza o negócio, a gente acha tempo pra gente, viu? Porque às vezes, é isso que eu tô falando, o negócio engole a gente quando a gente não tem gestão. E aí, quando a gente não tem gestão e o negócio engole a gente, é isso aqui, ó, para o negócio parar de fazer sentido. Eu tive uma falta de controle no meu negócio, meu primeiro negócio lá atrás,
tão grande, mas tão grande, eu tinha muita dificuldade com essa história de descansar, eu tinha muita dificuldade de parar. Eu achava que era muita fraqueza tirar férias. Então, assim, eu sentia muito isso. Vocês tiram férias? Contem pra mim. Quando foi as últimas férias que vocês tiraram? E o problema é que depois que a gente perde o controle e perde o sentido, é muito difícil conseguir recuperar o sentido. Porque às vezes você até consegue recuperar a empresa e organizar as coisas dentro do seu negócio. Mas é difícil achar o sentido de novo. Eu saí, e aí isso acontece muito com o pequeno empreendedor, porque às vezes as coisas que você está fazendo dão muito certo. Eu atendi as pessoas na sala da minha casa e fazia festas desse tamaninho, assim, ó, infantil. De repente, eu estava fazendo evento para 400, 500 pessoas e ganhando muito dinheiro. E aí aquilo tudo foi me engolindo de uma forma que era ruim ter dinheiro? Não. Era ruim que a minha empresa tivesse crescido? Não. Era ruim que as coisas tivessem dado certo em pouquíssimo tempo? Não. Então por que perdeu o sentido? Por que eu enlouqueci no meio disso tudo? Porque eu não consegui gerir o meu negócio. Se eu não importava nem comigo, como é que eu ia importar com o resto das coisas? Eu só achava que eu tinha que trabalhar e eu era louca do trabalho, assim. Eu cheguei a pegar 5 eventos acontecendo simultaneamente em cidades diferentes. Agora vocês imaginam que loucura. Quantidade de gente envolvida nisso, muita equipe, um monte de coisa envolvida nessas coisas. Faz 7 anos? Que é isso? Vamos tirar férias logo, minha filha de Deus. 7 anos é muita coisa. Minhas últimas férias faz 1 ano e 9 meses atrás. Também já tá na hora de descansar já. Uns 3 anos. Gente, o que é isso? Nossa, minhas últimas férias faz 1 mês. 1 mês e meio. Eu levei meu trabalho junto, porque eu precisava acabar de desenvolver essa semana aqui que vocês estão vendo. Por isso que vocês valorizem essas lives, porque eu trabalhei nas minhas férias por conta de vocês. Mas eu não fico mais sem férias. Eu já tô planejando férias pra segunda quinzena de novembro de novo. Então, assim, todo mundo já sabe que eu vou parar de novo daqui a um tempinho. Eu tento parar pelo menos umas 3 vezes no ano, mesmo que eu não vá fazer nada, que eu fique em casa. Mas hoje em dia eu entendo que é necessário parar. Boa noite, Tamires. As minhas últimas fazem 6 anos, no caso. Cacete, 6 anos, cara? Vocês não descansam, não? Como é que vocês dormem bem? Tipo, porque eu, quanto mais cansada eu fico, menos eu durmo, mais agitada eu fico. E vira uma loucura. Gente, com essa história de ganhar muito dinheiro e crescer sem planejamento, sem controle, sem estratégia. E o tempo foi passando e eu comecei a sentir umas coisas que eu não entendi o que era. Eu levei muito tempo a perceber que eu estava num processo muito solitário dentro daquele lugar. Que por mais que eu tivesse família, por mais que eu tivesse uma equipe, né, porque eu tinha bastante gente que trabalhava comigo, eu me sentia muito sozinha. Por quê? Porque eu só trabalhava, eu não tinha amigos, eu não tinha momento com a minha família, um momento decente com a minha família, pouco falava com as pessoas que viviam comigo, quando falava só de trabalho. Então, assim, quando eu acordei, eu tava me sentindo muito sozinha e eu já não tava sabendo mais como comunicar aquilo para as pessoas que conviviam comigo. E sempre no pique de trampo e faculdade. Jesus amado. Tirei em março, uma semana. Foi incrível. É ótimo, né? Quando a gente consegue tirar. Você vai ensinar isso também na mentoria? Vou. A gente começa por essa parte. A primeira parte que a gente fala na mentoria é sobre você, empreendedor. Justamente por conta da história que eu vou contar aqui.
E aí eu comecei a ter muito cansaço, um cansaço fora do comum, comecei a adoecer demais. Pra quem não sabe, eu tenho lúpus, que é uma doença autoimune, uma doença crônica. E aí eu comecei a ficar muito doente, e toda vez o médico falava: o seu remédio é tirar o pé do acelerador, você precisa diminuir o ritmo, E eu pensava assim: cara, eu tenho 20 e poucos anos, por que diminuir o ritmo? Deixa pra descansar quando eu estiver velha. E aí, gente, eu comecei a parar de ter clareza a respeito dos meus sentimentos. Sabe? A sensação que eu tinha era que eu já não tava sabendo mais o que eu tava sentindo. O que é que, sabe? Parecia que eu não queria mais levantar da cama. Parecia que em algumas vezes nada tava bom. Parecia que eu não gostava mais de ninguém, não gostava mais de mim. E foi aí que eu entrei em depressão. Eu nunca falei sobre a minha depressão na rede social. Por quê? Porque é muito difícil você chegar aqui e falar que você sofreu por um processo depressivo longo, aonde você teve que fazer uso de medicamento durante muito tempo, aonde você entendeu que estava tudo errado. E o que estava errado? O meu negócio, a gestão do meu negócio. Só que quando eu descobri isso, eu já não tinha muito o que fazer mais, sabe? Eu comecei a perder tanto o sentido das coisas que parece que quanto mais eu tentava sair daquele buraco, mais fundo o buraco ficava e mais eu cavava pra dentro, sabe? E aí eu não falei nada com as pessoas. Eu tinha muito medo de falar sobre isso com as pessoas. Eu sentia que as pessoas que estavam ao meu redor não sabiam o que é que estava acontecendo. Eu achava que as pessoas não se importavam com o que é que estava acontecendo. Aconteceu comigo também, quando eu tive outro negócio. É muito louco, né? Quando a gente pensa que não é só com a gente que acontece isso. E nem eu sabia o que precisava fazer para melhorar. Parecia que eu não encontrava jeito de ficar melhor, sabe? Eu chorava muito, eu tinha muita vontade de desistir, eu não tinha vontade de levantar da cama, eu ia trabalhar arrastada, porque aquilo que eu amava fazer tinha parado de fazer sentido para mim. E aí foi quando tudo perdeu sentido. Então a minha família perdeu sentido, a minha existência perdeu sentido, meu trabalho perdeu sentido. E eu cheguei num buraco, mas num buraco aonde eu falei: meu Deus do céu, não tem saída, não tem lugar pra isso aqui, não tem como sair desse lugar. Nunca mais eu vou sair daqui. Boa noite, Fran. E aí, na época, eu comprei uma mentoria. E aí, essa mentoria começou. E eu comecei a ver que as pessoas viviam vidas normais tendo negócios. Então, assim, as pessoas tiravam férias, as pessoas viajavam, as pessoas saíam com a família, as pessoas ficavam perto dos pais, as pessoas faziam outras coisas, tinham amigos, e as pessoas não só trabalhavam, igual era eu nesse momento de vida. E aí, foi aí que eu entendi que eu podia recomeçar, mas que eu ia ter que achar o sentido de novo, que era uma coisa que eu tinha perdido. Naquela época eu fechei uma empresa onde eu faturava muito bem. E simplesmente parei durante um período. Assim, por completo. Quando eu comprei essa mentoria, eu até falei isso pra Monique hoje mais cedo, eu gastei o último dinheiro que eu tinha na minha conta. Essa mentoria custava R$3.000 na época. E foi assim, o último dinheiro que eu tinha, eu comprei essa mentoria e falei: agora tem que dar certo, porque eu preciso achar sentido de novo pra minha vida, assim, eu preciso achar um lugar de novo. Porque pensa, eu era uma pessoa de 20 e poucos anos, uma pessoa casada, uma pessoa com filhos, uma pessoa com pais, sabe? Uma pessoa que já tinha viajado muito por aí, não fazia sentido eu estar daquele jeito. E aí, quando eu comecei a estudar essa mentoria,
E eles começaram a falar muito sobre essa história de qualidade de vida e outras pessoas da minha mentoria, porque também era uma mentoria em grupo, começaram a contar as coisas que eles faziam e tudo mais. Teve um dia que me deu uma doida e eu falei, a partir de hoje eu mudo de vida. E eu fui num tatuador e tatuei 2 palavras, que é recomeçar e coragem. A partir daquele dia, todos os dias eu sentava na frente do computador e ia estudar empreendedorismo. Todos os dias. Não teve um dia que a partir daquele dia eu não tivesse feito isso. Durante 2 anos. 2 anos nada, 3 anos. Durante 3 anos eu sentei na frente do computador todos os dias e tudo que eu achava sobre empreendedorismo eu fui estudando. E aquilo foi me devolvendo sentido. E aí, foi um marco na minha vida empreendedora, essas 2 tatuagens. Porque foi a partir delas que eu criei a mentoria. Que vocês estão tendo um pedacinho dela aqui. Então, assim, do fundo do poço para a semana da jornada da precificação. E isso é muito difícil de falar, porém, era necessário falar. Por quê? Porque quando a gente fala de não desistir, a gente precisa contar para as pessoas que, às vezes, as pessoas que elas olham aqui na frente, no Instagram, também já tiveram vontade de desistir. Que as pessoas também já passaram por lugares onde elas não sabiam o que fazer. E que, de repente, alguma coisa ou alguém estendeu a mão para aquela pessoa e tirou aquela pessoa daquele buraco. E eu deixei até um lenço aqui, porque eu sabia que eu não ia falar disso sem chorar. Por quê? Pouquíssimas pessoas acompanharam esse processo meu. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Eu nunca falei disso com as pessoas. Então, assim, essa história de não desistir e contar tudo isso pra vocês hoje é justamente por conta disso. Porque eu sei que na cabeça de todo empreendedor passa essa vontade de desistir. Passa essa vontade de jogar tudo pro alto e arrumar um trabalho CLT, sabe? Porque às vezes perde sentido, porque às vezes a gente não sabe mais o que fazer. Então, assim, essa história hoje é para que vocês se sintam estimulados a não desistir, sabe? Porque se eu cheguei no buraco que eu cheguei, e olha que eu cheguei, eu acho que a minha psicóloga já falou isso pra mim, que quando eu cheguei no pior buraco, eu ainda acabei mais pra baixo. Dá pra sair, sabe? Dessa vontade de desistir. Dá pra começar a cuidar da gente, dá pra começar a ter qualidade de vida, dá pra começar a descansar, dá pra tirar férias, dá pra curtir a família, dá pra não ter vontade de desistir de viver, dá pra levantar da cama e começar de novo, entendeu? Mesmo que às vezes o custo disso na minha vida foi meu negócio. Eu fechei meu negócio porque se eu tivesse conhecimento de tudo que eu tenho conhecimento hoje, o meu negócio estaria funcionando e eu não teria passado pelo que eu passei. E é justamente por isso que a mentoria virou o que virou. Porque a minha mentoria era um projeto de mestrado. Não era para ter ajudado ninguém. Era só para eu ter conseguido um título e conseguido uma vaga numa faculdade para dar aula. E aí, quando eu entendi que tudo aquilo que eu tinha estudado tinha me tirado do buraco que eu tinha saído, eu entendi que eu precisava ajudar outras pessoas a sair desses buracos também. Sabe? Porque, de verdade, eu acredito que a vida, quando você sai de um lugar, você puxa outras pessoas, né? Então, assim, é muito difícil falar isso, mas eu achei muito necessário e eu sabia que ia ser muito difícil hoje falar sobre isso. Eu sabia que essa live ia ser puxada. Tanto que eu comecei com uma musiquinha feliz, alegre, não sei o quê, porque eu não queria entrar nessa energia, mas não é uma energia triste, sabe? Eu queria que vocês entendessem que isso não é uma energia triste. É uma energia muito feliz de quem conseguiu sair desse lugar. De quem conseguiu
passar por um problema enorme psiquiátrico, com outros problemas de saúde envolvidos. Então, assim, e os meus problemas de saúde nunca foram poucos, porque eu tenho lúpus desde os meus 16 anos, o diagnóstico, né? E eu tenho certeza que eu tenho desde os 12. Então, assim, vocês ainda vão saber de um outro problema de saúde que eu tive quando eu resolvi empreender. Mas, assim, e isso hoje era muito importante falar. Porque eu queria que vocês entendessem o que é... Por que essa mentoria existe, sabe? Porque eu não tô aqui pra induzir ninguém a gastar dinheiro, e eu não tô aqui também pra empurrar a goela abaixo de ninguém em um curso. Não quero ficar aplicando gatilho mental em ninguém, não sou um guruzão do marketing pra falar pra você que você vai ficar rico. Não tem nada disso aqui. Só tem uma pessoa que saiu de um buraco por conta de conhecimento e que quer que outras pessoas também saiam do buraco pelo mesmo conhecimento. Eita lasqueira. Deixa eu ler os comentários de vocês, porque senão eu vou parar de chorar. Adoro tatuar pra ressignificar a vida. As minhas tatuagens todas são pra ressignificar a vida, eu tenho 7. Que sorte a nós. Isso é ser foda. Obrigado pelas palminhas, gente. Gente orando, tá me ajudando muito. Suas palavras, que bom. Força, você é 10. É uma energia de força e coragem. É uma energia de força e coragem, de recomeço. Você é muito transparente. Gosto da sua pessoa. Obrigada. Coraçãozinho. Se você é luz, cheguei tarde, vai ficar salva. Se a gente chegar a 30 pessoas no final, vai ficar salva, Patrícia. Chorona. Eu duvido que você também não chorou aí, viu, Lucas? Ninguém sabia dessa história, gente. Vamos continuar. Vamos que vamos. E aí, já falei por que é que eu tô aqui hoje, por que é que a mentoria existe, por que é que eu faço o que eu faço. E aí eu queria que vocês entendessem que eu não quero que ninguém mais passe pelo que eu passei. E é justamente por isso que eu resolvi trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia. Porque quando eu comecei a atender as pessoas e comecei a perceber que podia mudar a vida de outras pessoas através desse conhecimento, que não é sobre pessoas, né? É engraçado porque é sobre negócio, mas a gente fala sobre gente o tempo inteiro, porque negócios são feitos por pessoas, e se a gente não gosta de pessoas, a gente não gosta de negócio. Foi que eu desisti da ideia do meu mestrado e comecei a investir em pessoas, a trabalhar com pessoas. No começo ganhando muito pouco mesmo, baixando de nível de questão financeira, de vida muito. E aí, os meus alunos são prova disso. Os meus alunos ficam aqui me chamando de chorona, sabe? São prova disso, são prova de que não é só sobre os negócios, a gente leva pra vida essas coisas que a gente vai estudando por aqui, e a gente começa a entender como é que é bom planejar as coisas na vida da gente, como é que é bom projetar as coisas pra vida da gente. E é justamente por isso que essa mentoria é tão especial. Eu não começo nenhuma mentoria sem perguntar como é que foi a semana dos meus alunos. Sim, sem o quê, Magali? Explica aí que o áudio, esses comentários, gente, vem todos com delay pra mim. Eu não sei sobre o que é que vocês estão falando. Então, assim, dentro da mentoria, oi, Isabela, boa noite. Chorei junto com você. Você é muito especial. Muito obrigada. Nós somos todos muito especiais. Como é que a gente começa a mentoria? Falando sobre a gente mesmo. Sobre o começo. É sobre essa história do começo. A gente começa falando da gente mesmo, a gente começa ressignificando um montão de coisas a respeito da gente mesmo. A gente começa pensando nos nossos momentos de descanso, na nossa atividade física, na nossa alimentação. As meninas que são meus alunos aqui podem dizer que eu falo, tem que beber água. Quantos litros de água você tá bebendo todo dia? E aí teve gente que já falou pra mim, nossa, mudou minha vida a história da água. Mas eu não gosto de água, então vamos comprar uma garrafa bonita pra estimular pra beber água.
Porque isso não são conselhos médicos, gente, são conselhos pra vida. Qualquer pessoa sabe disso. E aí, quando a gente faz um pacto coletivo com relação, vou cuidar melhor da minha saúde, vou me alimentar melhor. 2 litros, Aline. Vou me alimentar melhor, vou fazer atividade física, vou fazer terapia, vou procurar alguma coisa que me conecte comigo mesmo, com o universo, com a tua crença. Não importa, entendeu? Então a gente começa falando disso. Depois a gente fala do dinheiro. Porque o dinheiro é importante, sim, mas você é mais importante que o seu dinheiro. Aí depois a gente fala do seu dinheiro, do dinheiro do seu negócio. Na sequência, a gente fala sobre o seu cliente ideal, e aí é a hora da persona, que todo mundo quer fazer exercício de persona, e todo mundo quer entender sobre persona. Cara, esse exercício de persona tá muito maravilhoso. Depois a gente fala sobre planejamento. Depois a gente fala sobre conteúdo digital. E depois a gente fala sobre formas de aperfeiçoar o seu negócio. Então a gente vai pensar em embalagens incríveis, em cores que conectam com a tua vibe. Por que é que imagem é importante? Por que é que logo é importante? Por que é que um recadinho à mão é importante? É a hora que a gente vai falar dessas coisas. Sorte a nossa conhecer você, vai me ajudar muito. Então vem, Paulo. Vamos que a gente vai se ajudando junto. E aí, gente, os bônus. O primeiro bônus, qualidade de vida. É o primeiro bônus de vocês. O segundo, jurídico para mês. Então, todas as dúvidas a respeito de mês, para quem não tem registro ainda, não tem CNPJ. Então, tudo sobre isso. Inclusive sobre conta da empresa, conta bancária. Atendimento ao cliente é um dos bônus. Gatilho mental é sobre outro bônus. Por quê? Porque gatilho mental não é ruim. Os gatilhos mentais que não manipulam as pessoas não são ruins. Na verdade, o tempo inteiro a gente usa gatilho mental. O tempo inteiro a gente é abordado por gatilhos mentais porque são formas que a gente se comunica que faz com que as pessoas tenham uma reação. Entendeu? A sua imagem e a sua marca, que tem tudo a ver com essa história que eu falei, que a Josia me ajudou com as roupas. O que eu quero passar com essa roupa? Sabe? O que eu quero passar na minha imagem, com o que eu tô usando, com o jeito que eu falo. E aí tem bônus extras sobre criatividade, bônus sobre pós-venda, bônus de blindagem jurídica e bônus de post no Canva. Então, quem não sabe fazer post, boa noite, Tamires. Tem um bônus bem simplesinho para te ensinar a fazer post do jeito mais fácil do mundo dentro do Canva, tá? Temos aulas gravadas, material complementar, tarefas práticas, já falei isso, mas tem muita gente que chegou depois. Nós teremos encontros semanais com o grupo. Em 2 situações, nós vamos ter encontros individuais comigo durante o percurso do curso não, da mentoria, que não chama curso. Acesso direto a mim durante 5 meses. Acesso à plataforma durante 1 ano. Grupo de alunos para interação entre vocês. E áudios meus com ideias e reflexões semanais. Então, quem é meu aluno sabe que eu fico mandando coisa. Eu vejo uma foto que eu lembro do negócio daquela pessoa, aí eu mando para aquela pessoa. Aí eu vejo um vídeo que tem a ver com aquele negócio daquela pessoa, eu mando para aquela pessoa. Às vezes eu encontro uma ideia, eu mando para alguém e falo, nossa, a gente precisa disso aqui. Então, assim, vai ter essas coisas, entendeu? Porque eu sou dessas, que faz essas coisas assim com os meus alunos. E aí eu já falei o preço todos os dias, vou repetir, mas hoje eu vou falar sobre o desconto. Por quê? O pessoal do grupo do WhatsApp já ficou sabendo do desconto. Se você tá aqui e não tá no grupo do WhatsApp, quando terminar essa live, entra lá no link da minha bio e entra no grupo do WhatsApp. Por quê? Eles ficam sabendo das coisas primeiro, eles recebem material sobre essa jornada. E outra coisa que vai ser muito importante é que o link vai ser lançado lá dentro do grupo primeiro. Então, quando eu falar aqui, o link das aberturas das vagas foram lançados, vai ser lançado lá. Então, assim, se você não tá lá, pode ser que as vagas preencham e você não consiga entrar por conta dessa história do link.
Porque só na hora que terminar a live é que eu vou colocar o link na minha bio. Beleza? O valor é 1.597. No primeiro dia, nas primeiras 24 horas, nós teremos desconto de R$200. Estética de... Boa noite, Di. Nas primeiras 24 horas, nós teremos desconto de R$200. Esse valor com desconto, você pode parcelar em 12 vezes, pode parcelar em 2 cartões, pode fazer Pix, boleto só se for valor integral. Tem um montão de forma de pagamento. Na hora que vocês entrarem lá no link, vocês vão ver que eu liberei tudo, tirando o boleto parcelado, o resto tá tudo liberado, beleza? E aí, para os 3 primeiros inscritos, eu vou dar de presente uma mentoria de 1 hora antes da gente começar a nossa mentoria do projeto Acertando os Pontos. Por quê? Tem que ser antes, para que realmente eles sejam privilegiados e eu já entre ali sabendo do negócio deles e eles também saibam já exatamente como é que vai ser o trabalho. Para os demais que entrarem depois dos 3 primeiros, eu vou sortear uma mentoria entre todo mundo que entrar, beleza? E a gente tem garantia de 7 dias para quem entrar lá, ver o processo e não sei o que, e quiser desistir e tudo, eu não vou perguntar nada. Você só me diz porque é que, sabe, não vou querer, não sei o que, beleza. E a gente devolve o teu dinheiro. Aí, hoje, como tarefa prática, apesar de eu já ter falado muito sobre o cartão para vocês anotarem aí, eu queria que vocês escolhessem uma palavra para a situação atual de vocês, assim como eu escolhi as minhas e tatuei. No meu caso, foram 2 palavras, recomeçar e coragem. E eu queria que vocês escolhessem uma palavra para vocês, hoje. Desse momento, dessa aula, de tudo isso que a gente conversou, de tudo isso que tocou aí em você a respeito do teu negócio e do teu momento de vida atual. Amanhã, gente, a gente vai falar sobre análise de mercado e análise de concorrência. A gente já falou sobre concorrência um pouquinho em algumas outras lives, mas esse talvez seja um dos assuntos mais importantes. Por quê? Muita gente começa com essa história da precificação pensando no concorrente. E aí o que a gente precisa entender é que essa é a última etapa da precificação. E aí, o que é que a gente vai falar no outro dia? A gente vai falar sobre o contexto da precificação de maneira geral. Então, todos os tópicos serão abordados de uma forma que a gente consiga casar todos eles. Quem perdeu uma aula possa ir se situar dentro da história de tudo que foi dito. E a gente consiga, a partir daí, abrir as nossas vagas. Ai, que lindo, vocês estão colocando as palavras aqui, deixa eu ler. Gratidão da Ana, resiliência da Monique, superação da Kênia, Cris, persistência, loja bem me quer. Coloca o seu nome pra mim. Recomeçar. Ai, que lindo. Recomeçar é minha palavra também. Recomeço, Priscila. É assim, né, gente? Que a gente vai, a gente chora, depois a gente ri, depois tem música. Quem não se desafia não faz crescer. É exatamente isso. Superação e persistência, recomeçar. Por quê, gente? Eu sei que muita gente vai falar, nossa, eu não tenho grana para fazer esse curso agora. E aí eu vou falar para vocês que o curso que eu comecei há uns meses atrás é um curso super caro, em que eu pensei 1000 vezes para fazer, pensando, será que é agora? Se eu não tivesse comprado esse curso, eu tava lascada, porque o meu primeiro projeto deu errado. E o meu segundo projeto dependia desse curso para acontecer, que é o que tá acontecendo aqui hoje. Então, assim, pensa aí sobre essa história. Superação e persistência, recomeçar a propósito. Juliana, você já tinha me falado seu nome, né? Desculpa. Com os dias eu vou pegando o nome de todo mundo. Já tem um montão de gente que eu já sei os nomes aqui. E aí agora eu vou sortear os 3 planners. Mentira, amanhã que eu vou sortear planner. Hoje eu vou sortear a consultoria. Essa choradeira, deixando louca.
Cílios da Ari. Oi, Ari, boa noite. Gente, vou sortear uma consultoria comigo agora. Lembrando que para ganhar tem que estar aqui depois de ser sorteado. Ontem, não, sábado, eu dei presente para 2 pessoas, porque uma demorou para aparecer, né, Priscila? Disciplina é a tua palavra mesmo, Lucas. Tem sempre ter foco, isso mesmo. Boa noite, o Paulo, kkkk. O que você tá rindo aí, Paulo? Cheiro de mato, quero. Então fiquem ligados na história do sorteio, porque tem um delay dos comentários de vocês pra mim. Então, assim, demora mesmo pra aparecer pra mim. Então eu vou ficar aqui contando até vocês aparecerem, beleza? Vou lá fazer o sorteio. E antes eu queria deixar um combinado com vocês. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu store, logo na hora que terminar essa live, para que vocês contem pra mim como é que foi a experiência de vocês com essa live. Eu acredito que muita gente tenha tido experiências bacanas hoje. Então, por favor, contem lá pra mim, porque eu quero saber o que é que vocês pensaram aí com a minha história, com a minha choradeira. Tá bom? Vamos lá pro sorteio. Deixa eu atualizar. Nossa, vocês participaram pra caramba durante a live nesse negócio desse sorteio aqui. Tem muito comentário que não tinha aqui. Você que não me viu. Empoderamento, bora lá. Hoje eu ganho. O Rodrigo tá querendo ganhar aí, ó, essa consultoria. Vamos lá. Gente, lembrando que se a pessoa que ganhar não tiver negócio, ela pode presentear uma pessoa, viu? É só falar comigo. Vocês vão embora não, pera aí que eu tô atualizando um negócio aqui. Ana Moraes. Ana, cadê você? A Ana tava aqui, ela participou hoje da live. Eu não comentei hoje. Ô, meu amor. Comenta amanhã. Amanhã eu vou colocar o post do sorteio. Amanhã, na parte da manhã, se você tá lá no grupo do WhatsApp, eu vou mandar lá o link. Aí não perde, não. Tanto o post do sorteio, quanto o post do lembrete da live de amanhã. Amanhã a gente vai sortear de novo os 3 planners. E depois, na quarta, eu vou sortear os 3 planners, mais uma consultoria comigo. Aí, a Ana apareceu, nem precisei contar lá. Ana, você ganhou uma consultoria comigo. Me chama lá no direct. Eu tinha certeza. Adorei. Isso que é fé. Manda lá no direct uma mensagem pra mim. Pra gente falar. E aí, antes de vocês ir embora, gente, deixa eu passar o vídeo das Albuquerques, porque com essa choradeira eu esqueci. Não vou embora, não. O que significa o trabalho? O meu trabalho na vida de vocês? Ai, Pri, ó, o que significa? Nossa. Revolução pra mim. Revolucionou nossa... Realização de várias coisas. Realização de vários projetos que eu só sonhava. Hoje já tá tudo já realizado. Então eu tinha vontade de estar no espaço maior, né? Hoje eu estou no espaço maior. Gente, o nosso ambiente lá tá maravilhoso. Igual quando chegamos lá, a gente queria um jardim. Aí eu falei, Pri, será que dá pra colocar o jardim? Sim. Então, tipo assim, gente, eu me sinto realizada. Tipo assim, foi um furacão, né? A Pri é um furacão. Aquele furacão assim, que é entendeu? uma revolução. Que você acorda de um jeito e questão de meses você tá de outro. Então,
ela faz a história acontecer. Ela não só fica sentadinha ali falando, não. Ela põe a mão na massa e faz... O que você quer? Você quer isso? Beleza, vamos junto. Falou, gente. Só faz uma reuniãozinha com ela, depois vocês me falam. Manda mensagem lá para as Albuquerque, realmente. Por favor, mande mensagem, a gente quer saber. Eu quero muito que muitas pessoas façam parte do grupo de sucesso das meninas, da Brenda e da Andréia, dentro do meu trabalho, viu? Porque é muito lindo ver o sucesso delas e ver o tanto que elas cresceram. Gente, muito obrigada. Não se esqueçam de ir lá no meu story, comentar a caixinha de pergunta, que eu quero muito saber o que é que vocês sentiram por aí. Obrigada por todo mundo que entrou, obrigada por todo mundo que ficou aqui até agora. A live não vai ficar salva, porque a gente chegou nas 30 pessoas e depois a galera saiu. Mas eu queria agradecer de coração pela paciência e por vocês terem ficado aqui me ouvindo e ouvindo toda essa história, que não é uma história fácil pra mim. Obrigado você, Pri, foi maravilhoso. Obrigada, eu que agradeço. Um beijo. Até amanhã, 7:45 de novo, tá bom? Tchau.